Diga amém. Nas campanhas aí vai estar conosco aqui, porque é uma pessoa que é de Deus, humilde. Quero agradecer a sua esposa também, né? Que está aí? Ângela, né? Isso, antes Deus abençoe também. Muito obrigado, tá? Vocês vão para cá, vamos estar orando por você. Soberano e eterno Deus, Papai querido, aqui está o teu filho, Senhor Deus. Mais uma vez, um mês atrás ele estava brigando aqui, Pai. O Senhor falou assim para mim: traga ele de volta, porque eu quero usar a minha autoridade mais uma vez. Obediente sou, Pai, isso aqui está o teu filho. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra e que venha ser usado mais uma vez nas tuas mãos. Usa com poder e autoridade, Pai, abençoando a vida dele, da sua família, Senhor Deus, da sua casa, seu ministério, e o nome do teu filho amado Jesus Cristo venha ser glorificado. Eu abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus, porque é muito bom estar na casa de Deus, né? Enquanto eu estava ali, Deus ministrava alguns versículos no meu coração, né? Que o Salmo 122, Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então, Davi, ele tinha prazer de estar na casa de Deus, e a gente temos que estar, porque tem muitas pessoas falando assim: não, eu não preciso, eu vou ficar em casa mesmo. Não, você tem que congregar. Jesus congregava, né? Você vê Paulo, os discípulos congregando. Jesus constantemente estava na sinagoga. Então nós temos que estar congregando, nós temos que estar debaixo, né, de uma cobertura espiritual, né? Salmo 84, no versículo 10, diz assim: que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Então, eu e você, nós estamos no melhor lugar que a gente poderia estar. Estamos na casa de Deus para glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Salmo 27, 4, não é esse texto que eu vou pregar, mas Davi vai dizer assim: ó, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os nossos dias, para contemplar a sua formosura e aprender o seu amor. E é exatamente isso. Nós estamos aqui para adorar, para glorificar e para aprender, Senhor. E mais uma vez Deus vai falar conosco, eu tenho certeza. Deus já falou através dos louvores, Deus falou já que através das oportunidades, mas a forma que Deus mais fala é através da sua palavra. Por isso que Ele vai falar assim: ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém? Então Deus tem as suas multiformas de falar. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visão, Deus fala através de um profeta. Mas assim como eu acabei de dizer, meus irmãos, a forma que Deus mais fala é através da palavra. E no início aqui o presbítero, né, ele comentou aqui sobre a leitura bíblica. E isso aqui é de suma importância, meus irmãos. A gente tem um conhecimento bíblico. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 22, 29, ele vai falar assim: ó, errais não conhecendo a Escritura Sagrada, o poder de Deus, né? Oséias 4:6, Jesus vai dizer, Deus vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, nós temos que ler a Escritura. Nós temos 24 horas por dia, meus irmãos, 24 horas por dia. Será que nós não podemos separar pelo menos 30 minutos para a gente ter um momento da leitura da palavra? Meus irmãos, 3 capítulos e meio, você 30 minutos, 3 capítulos e meio, você lendo todo dia. Em um ano você vai ler os 1189 capítulos que contém a Bíblia, os 31.175 versículos que contém a Bíblia. Você vai ler os 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, apenas lendo 3 capítulos e meio da Bíblia. É de suma importância a gente fazer isso aqui. Isso aqui é um alimento para a nossa alma. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. A palavra é ela que nos alimenta. Então o inimigo, ele luta de dia e de noite para você não ler este livro. Sabe por quê? Porque a hora que você começar a ler, você vai conhecer a verdade. A verdade que cura, a verdade que liberta e a verdade que realmente salva. A palavra é maravilhosa. E hoje mesmo nós temos, pastor Marcelo, nós temos hoje, nós temos a liberdade de andar com a Bíblia para cima e para baixo. Nós não somos ainda perseguidos.
Mas você já viu falar da janela 1040? São mais de 60 países que é proibido ter a Bíblia. E aqui nós temos a liberdade. Não, tem Bíblia de 20 reais, tem Bíblia de 50, tem Bíblia de 200, igual essa, uma Bíblia de estudo, né? Se você não tiver dinheiro, você abaixa gratuitamente no seu celular, né? E Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, a gente vai ler o texto, ele vai dizer assim no texto, ó, Amós capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer assim, ó, que Deus vai enviar fome na terra, mas não vai ser fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Um dia a gente vai procurar e não vai ter. Então começa a partir de hoje, faz um compromisso com Deus. Meus irmãos, não tem como a gente dizer que a gente é cristão se a gente não tem um devocional diante de Deus. Não tem como eu dizer que eu sou servo de Deus, porque qual é a forma de conhecer Deus? É através da Escritura. É quando você vai lendo a Escritura, você vai saber quem é Deus, o que Deus gosta e o que Deus não gosta, está aqui. É através da palavra. Deus vai falar para Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, e tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Então vamos ver o que Deus vai falar conosco aqui. O texto que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, no meio de tantas mensagens, eu poderia pregar essa aqui mesmo, sobre a importância da Escritura, né? Eu poderia pregar aqui sobre a importância da oração, mas o texto que Deus trouxe no meu coração está aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler aqui o versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, né? Quem não trouxe a Escritura está aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz assim. Todos acharam? Amém? Diz assim, meus irmãos, presta atenção, Deus vai falar conosco. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, e de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Pode se assentar, irmão. Meu Deus e meu Pai, os seus filhos já oraram, meu Pai, os seus filhos já intercederam, mas eu entendo, meu Pai, que a oração nunca é demais. Então, mais uma vez, meu Pai, eu clamo, eu suplico pela sua graça. Aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, me dá ousadia, me dá autoridade. Oh, meu Deus, me usa, Senhor, para falar com a tua igreja, para falar com o teu povo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, eles dependem de ti, eles não dependem de mim, porque eu, meu Pai, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não faço, mas o Senhor pode todas as coisas. Então fala com a tua igreja, Senhor, e quando a sua palavra, meu Pai, começar a ser ministrada aqui nesta noite, que haja cura, meu Pai. Derrama unção neste lugar, porque a tua unção levanta o caído, a tua unção ela levanta o abatido, a tua unção ela cura. Oh, meu Pai, que esta unção venha tocar em cada alma aqui nesta noite, que venha tocar no corpo, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e vai tocando, Senhor, nos ossos, nos músculos, nos nervos, no sangue, e aonde tiver, meu Pai, uma pessoa doente aqui neste lugar, aonde tiver uma pessoa enferma, assim como Lázaro, Senhor, meu Deus, que essa pessoa seja curada. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus a doença física, a doença espiritual. Eu dou uma ordem, sai do corpo dele, sai do corpo dela. Meu Deus, eu estou orando, eu estou declarando, meu Pai, aqui a saúde física e a saúde espiritual. Então usa-me, Senhor, e que a sua palavra vá e produza o resultado na qual vai ser enviada, em nome de Jesus. Graças a Deus.
Meus irmãos, olha aqui que tremendo, meu irmão. Toda vez que eu vou ler a Escritura, ou quando eu estou sentado ouvindo alguém pregar, eu fico ali prestando atenção, porque a forma que Deus mais fala é através da sua palavra. Por isso que ele vai falar em Jeremias 1,12, ó, eu velo para cumprir a minha palavra, né? Então, toda vez que eu estou lendo a Escritura, eu fico ali prestando atenção. O que será que Deus quer falar comigo? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, você que precisa de uma resposta, você que talvez está até questionando a Deus, Senhor, eu não estou entendendo, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus vai te responder aqui, através da Escritura, né? Tanto que Romanos 15:4, Batista vai dizer assim, ó, tudo aquilo que foi escrito lá no passado, foi escrito para o nosso ensino. Então tudo que tem aqui, meus irmãos, é Deus querendo nos ensinar. É a boca de Deus, a Bíblia é a boca de Deus na terra, para nos orientar, para nos guiar, né? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, ó, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para restaurar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o poder da palavra na vida de um ser humano, meus irmãos. Ele vai mudar a vida, né, da pessoa completamente desde quando você lê e começar a viver a Escritura. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então toda vez que você começa a ler a Escritura e viver ela, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pessoas vão olhar para você e vão falar, como ele está diferente, como ela está diferente. Sabe por quê? Você começou a andar na Escritura. E quando você anda na palavra de Deus, João 17:17, santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus. Esse livro maravilhoso, meu irmão, que, né, todo dia eu tenho contato com esse livro. Todo dia eu estou ali dentro do meu quarto orando e buscando a presença de Deus. Porque se Jesus fazia isso, Jesus subia o Monte das Oliveiras, Jesus subia o Monte Getsemane para orar. Se você olhar em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que ainda estava escuro. Se tiver como colocar aqui, olha só, né? Jesus, meu irmão, é o maior exemplo que tem. Jesus durante, né, 3 anos que ficou aqui, Marcos capítulo 1, versículo 35, ele deixou muitos exemplos. E um dos exemplos que ele deixou foi a oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, olha o que está escrito. Levantando-se de manhã muito cedo, ó, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Meu Deus do céu. Jesus, estou falando de Jesus, meus irmãos. Jesus é Deus, né? É Ele que vai dizer em João 13,15: eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, façais vós também. Se Jesus orava, quanto mais eu e você. E Jesus, meus irmãos, ele deixou muitos exemplos. Ele deixou o exemplo do batismo. Ele não precisava do batismo, mas ele foi lá e se batizou. João nem queria se batizar, falou: não, eu preciso ser batizado por ti, vem tu a mim. E Jesus, para, né, convencer João, ele falou assim: João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça do Pai. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Marcelo? Tem gente que fica procrastinando. Amanhã eu abandono esse pecado, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu me batizo como se ele fosse dono do tempo. E nesse texto eu vejo os 2 homens mais extraordinários que já pisaram na terra: Jesus, o Filho de Deus, e João Batista, pastor Marcelo, que deu testemunho dele, dizendo: ó, dos nascidos de mulher não houve profeta maior que ele. Aí eu fico pensando, os 2 homens mais extraordinários que já pisaram na terra, mostrando a dependência do batismo. Qual é o ser humano que vai falar: eu não preciso se batizar? Sendo que esses 2 homens extraordinários, meus irmãos, eu disse e repito, Jesus deu testemunho de João, dizendo: dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, e está os 2 ali, uma discussão sadia. João, eu vim aqui para se batizar, não vou quilômetros para se batizar. E chega lá, João não quer batizar ele não. Então Jesus nos deu muito exemplo da oração, o exemplo, né, do batismo.
E aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos entrar aqui no texto. Então Jesus, olha lá, orava, buscava a presença de Deus. E se você não ora, meu irmão, você vai cair em tentação. E quem fala isso não é eu, não é o pastor Marcelo, não é os obreiros que estão aqui. Mateus 26, versículo 40, Jesus pega os discípulos do meio e fala assim: não poderei vigiar nem uma hora comigo? Mateus 26, versículo 41, Jesus vai falar assim: ó, orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Deus está falando: se eu e você não tiver uma vida de oração, a gente vai cair em tentação, meu irmão. Sabe por quê? Há uma luta dentro de nós, há um lobo dentro de nós. Segundo Coríntios vai dizer assim, o 5,17, que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para que não façais o que quereis. Há uma briga dentro de nós entre carne e espírito. Pega essa Bíblia, pega a Bíblia para ler, você vai ver a luta que é para ler. Você não está com sono, rapidinho você vai dar sono em você. É só pegar a Bíblia para ler. Você põe o joelho no chão para orar, porque você está até roncando, porque há uma batalha espiritual. A sua carne não gosta de orar. A sua carne não gosta das coisas espirituais. Por isso que Paulo vai dizer, olha só, em 1 Coríntios 9, 27, ele vai falar assim: ó, eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão. Sabe o que ele está falando na linguagem de hoje? Eu trato o meu corpo duramente e obrigo ele a ser completamente controlado. E é assim que nós devemos fazer. Talvez foi uma luta para você estar no culto, mas você venceu a sua carne e você está no melhor lugar. E você não vai sair daqui de mão vazia, né? Montre, labracando, né? Caiaçupe, manto, né? Você venceu uma barreira. Tem muitas pessoas que foram vencidas pela carne, pastor. Foi vencido pelo mal, porque o inimigo, ao cheio de tudo, ele começa a luta. Ele usa de enfermidade, ele usa, age na área financeira, sentimental, conjugal. Ele tem as suas estratagemas. Há um objetivo, a pessoa não ir no sul. Eu e minha esposa, às vezes, quando nós fazemos umas visitas, né, os demônios manifestam e falam na boca da pessoa. Ela quer ir para a igreja, mas eu não vou deixar. Uma delas manifestou no culto e diz assim: ó, ela trabalha, mas ela nunca vai ter nada. Olha a intenção do mal. Existe o mal que trabalha de dia e de noite para você não ser feliz. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Meus irmãos, daqui um pouco nós vamos dormir, porque nós temos um corpo, mas o inimigo não descansa, ele é espírito. E ele fica ali, ele passa a noite ali: o que eu vou fazer para atingir o pastor Marcelo? O que eu vou fazer para tirar ele do foco? Fica ali, pastor, planejando, arquitetando. Aí, se a gente não estiver preparado, meus irmãos, na oração, no jejum e na palavra, você pode ver que Jesus vence Satanás desse jeito. Como que a gente vence Satanás? Com a ponto 40 na cinta? Com um fuzil AR-15, com estilingue? Como que a gente vence o mal? Através das armas espirituais que Deus deixou: a oração, o jejum e a palavra. Jesus vence Satanás na palavra, dizendo: está escrito. Satanás usa o Salmo 91, verso 1, dizendo: se joga daqui que Deus dará ordem aos teus anjos. E Jesus vai usar a palavra, dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Transforma essas pedras em pão. E Jesus diz, Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus. Eu estou aqui, eu estou pregando com muito temor, sabe por quê? Eu estou pregando para almas eternas. A responsabilidade aqui é muito grande. Eu tenho que tomar muito cuidado no que eu falo aqui, porque dependendo do que eu falar aqui, uma alma se perder, Deus vai cobrar de mim lá. Porque isso aqui que está acontecendo aqui, está sendo registrado diante de Deus. Há um memorial diante de Deus. Quem foi que dirigiu o culto? Quem foi que louvou? Quem foi que ministrou? O que foi ministrado? Quem estava no culto? Então a responsabilidade aqui é muito grande. Eu disse, repito, eu estou pregando para almas eternas. Depois que Deus te criou, você jamais vai deixar de existir. 1 Tessalonicenses 5,7 vai dizer assim, 5,23 vai dizer assim, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos tricotômicos. Morreu,
O corpo vai para a sepultura, né? O fôlego de vida, o espírito volta a Deus, diz a Bíblia. E a alma? Por isso que Deus vai dizer em Marcos 8, versículo 36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ele não fala perder o seu corpo, ele fala perder a sua alma. A sua alma é eterna. Por isso que o inimigo luta de dia e de noite. Tem gente que quer ver o seu nome nas colunas sociais dos jornais, quer ficar rico, quer ficar conhecido. Eles fazem parte do inimigo. O inimigo não quer nada a não ser a alma da pessoa. Então, em nome de Jesus, cuida da sua alma. Toma cuidado. É aqui, me presta atenção, igreja. É aqui que eu e você vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Nós estamos de passagem aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz que nós somos peregrinos e forasteiros por essa terra. Nós estamos de passagem aqui. Então nada pode te tirar da presença de Deus. Pastor, estou passando a luta financeira, seja o que for. Continua, seja como Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Olha aí, ele está falando, pastor, do básico. Ele está falando do básico. Ele está falando que mesmo que falte o básico para ele vai continuar na presença de Deus. É isso que Satanás tem que ouvir da sua boca. A hora que ele se levantar contra a sua vida financeira, sentimental, conjugal, você tem que falar para ele que você vai continuar. Porque a Bíblia fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É 20 anos, vai fazer quase 20 anos que eu estou servindo a Deus. E eu tenho esse foco, a salvação da minha alma. Eu não posso salvar minha esposa, eu não posso salvar o meu filho. Eu posso pregar para ele, mas é eles que têm que tomar a decisão. Quem decide onde eu vou passar minha eternidade não é nem o próprio Deus. Quem decide é eu e você, sabe como? As nossas escolhas e as nossas atitudes. Nós decidimos vir para o culto, outros decidiram ir para o pagode. São escolhas, meus irmãos. É aqui que eu e você vai determinar. Então mostra para Deus aqui nesta vida, porque morreu, acabou. Eclesiastes 9:4, enquanto a vida há esperança. Isaías 55, versículo 6, buscai quando se pode achar, invocai enquanto está perto. Aleluia! Você está vivo, ainda há esperança para você, não importa o que você fez. Se você se arrepender de todo o seu coração, Deus escreve o seu nome no livro da vida ainda hoje. Então vamos lá, meu irmão, em nome de Jesus. Nós acabamos de ler um texto aqui, presta atenção. Em nome de Jesus. Nós acabamos de ler um texto na qual eu fiquei ali imaginando essa família formada por 3 pessoas. Nós acabamos de ler, né? Maria, Marta e o seu irmão Lázaro, que estava enfermo. E eu fiquei aqui, pastor, meditando nesse texto, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, que privilégio dessa família. Porque quando a gente olha, se você conhece as escrituras, por isso você tem que ler a Bíblia, para você saber o que está sendo pregado aqui. Você tem que ser como o povo de Bereia. Atos, capítulo 17, versículo 11. Quem estava pregando lá era o apóstolo Paulo, que no Novo Testamento, dos 27 livros, ele escreveu 13 livros. O povo que estava ali ouvindo Paulo poderia falar, não, está tudo tranquilo, é o apóstolo Paulo que está falando, não, está tudo certo. Não, eles não queriam nem saber quem estava pregando. A Bíblia fala em Atos 17, verso 11, que enquanto Paulo estava pregando, a Bíblia fala que eles examinavam a escritura para saber se era verdade. E nós devemos fazer isso, né? Por isso a importância da leitura bíblica. Então eu, olhando essa família e meditando, eu falei, que família privilegiada, né? Porque eles recebiam Jesus em sua casa. E eu fiquei imaginando, né, sobre todos os personagens que tem na Bíblia, né, os profetas que passaram por essa terra. E veio na minha cabeça o profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17. Um homem muito usado por Deus. Um homem que diz assim, sobre a minha palavra não vai cair orvalho nem chuva. E durante 3 anos e meio não caiu chuva. Olha a autoridade desse profeta. Um homem que dizia assim, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, e o fogo caía. Um homem que Deus usou para ressuscitar o filho da viúva. Um homem, meu irmão, que não passou nem pela morte.
foi arrebatado por Deus. Um homem muito usado, o profeta Elias. E eu fiquei imaginando, eu ficaria muito feliz de ter um homem de Deus desse dentro da minha casa. Esse é um privilégio muito grande, né? Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, esta família que morava aqui em Betânia, Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta, eles não recebiam profeta, eles recebiam algo maior ainda. Porque Jesus, como diz algumas seitas, que Jesus foi um grande profeta. Não, Jesus ele era o próprio Deus. Ele estava recebendo Deus dentro da sua casa. Aquele que capacita o profeta, aquele que envia o profeta, né? Então Jesus era Deus. E a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, você vê vários textos mostrando, né, que Deus foi 100% homem e 100% Deus, né? Este Deus que criou os céus e a terra apenas falando, eu estou falando desse ser, essa família recebia dentro da sua casa. Só imagina Jesus visitar a sua casa, que é algo tremendo. E outra hora, onde Jesus chegava, algo sobrenatural acontecia. Aonde Jesus chegava, a doença batia em retirada. Aonde Jesus chegava, os demônios batiam em retirada. Então essa família estava recebendo Jesus, meus irmãos. E Jesus é Deus. Tanto que ele vai receber, pastor Marcelo, quando Jesus se ressuscita, ele aparece para os discípulos, só estava apenas os 10 discípulos. Por quê? Judas tinha se matado e Tomé não estava presente. E Jesus aparece, atravessa a parede e diz assim: a paz seja convosco. Aí os discípulos ficaram tudo apavorados. E Jesus, né, mostra para ele ali que era ele mesmo, assim como ele tinha falado que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Eles ficaram ali maravilhados, receberam a presença de Jesus. Só que Tomé não estava presente. E Jesus vai embora. E quando Tomé chega, pastor, eles vão falar: Tomé, nós vimos o mestre. Ele ressuscitou do jeito que ele falou. Tomé vai olhar para o sol. Se eu não tocar onde ali o escravo pegou na mão e aonde a lança pegou, de maneira alguma eu vou crer. De maneira alguma eu vou crer. Uma semana depois, Jesus, aí está os 11 dentro de uma sala grande, a janela todas fechadas, porque eles estavam com medo de ser mortos também. E Jesus aparece e diz: a paz seja convosco. E ele vai direto em Tomé. João capítulo 20, versículo 28 e 29. Ele fala assim: toca aqui, Tomé. E a hora que Tomé toca, ele vê ali, a Bíblia fala, pastor, que ele se prostra e ele adora. E fala assim: Senhor meu e Deus meu. E Jesus recebe a adoração, ele recebe o título de Deus. Então só ali já está mostrando a divindade de Jesus. Isaías capítulo 9, senão Jesus não ia receber. Ele era, não, foi de pé, né? Se aparece um anjo aqui, a gente vai adorar um anjo não aceita adoração. Mas Jesus está recebendo o que está saindo da boca de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer assim: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha só, igreja, Deus forte, príncipe da paz. Então olha aí, está falando, mostrando a divindade de Cristo. Eu estou aqui passando essas passagens para mostrar que Deus, que Jesus, meu Deus, ele é Deus. Ele não foi um grande profeta. E essa família está recebendo o próprio Deus em sua casa. Outrora Jesus estava dentro de um lugar assim como esse, abarrotado de gente. Veio 4 homens carregando um paralítico. Não tinha como eles trazer aquele paralítico até Jesus. Eles sobem no telhado, desce aquele paralítico até Jesus. E Jesus fala assim: os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus fala isso, os fariseus, os saduceus que estavam ali, eles vão pensar consigo: quem é este para perdoar pecados? Que somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus, ele está perdoando pecado. Ele é Deus. É Ele mesmo que apaga o seu nome do livro da vida. É Ele que escreve novamente. É Ele que vai estar naquele dia, meus irmãos, no dia do juízo, dia do trono branco, onde todas as nações vão estar lá. 8 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje vai estar lá. No dia do juízo, todas as pessoas que já morreram e as que existem hoje, as que vão nascer e vão morrer, vão estar lá. E este ser que hoje é o nosso advogado, naquele dia ele vai estar lá como um juiz, um semblante fechado.
E ali, meus irmãos, ele vai nos julgar. Hoje ele é o nosso advogado, naquele dia ele vai ser juiz. Então eu estou aqui mostrando a divindade. Eu estou falando do privilégio desta família que recebia o próprio Deus em sua casa. Então, quando eu olho para a Escritura, eu vejo, né, a humanidade de Jesus 100% homem e 100% Deus. Quando o pastor, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, ele era 100% homem quando ele sentia as fraquezas como ser humano, quando ele sentiu fome, assim como eu e você sente. Ele era homem quando ele sentiu sede. Ele era homem quando ele sentiu cansaço. Ele sentiu cansaço, a parte humana. Então eu quero dizer para você que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele foi 100% homem, que ele dizia assim, ó: estou com fome, dai-me de comer. Mas ele era Deus quando ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele era homem quando ele dizia: eu estou com sede, dai-me de beber. Mas ele era Deus quando ele dizia: eu sou a fonte de água viva, se você beber da água que eu te der, rios de água viva fluirão dentro do seu ventre. Ele era homem quando dizia: eu estou cansado, eu preciso descansar. Mas ele era Deus quando dizia, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha aí, meus irmãos, o versículo de Deus está falando. Quantas pessoas se encontram assim, Maria? Cansado, sobrecarregado, está num nível aí de depressão, que não quer ter mais contato com ninguém, se isola dentro de um quarto, ouvindo voz dizendo: tira a sua vida, vendo vultos passar para lá e para cá, e aquela voz falando: se mata, tira a sua vida. Sendo que Jesus está dizendo em Mateus 11:28, que eu acabei de dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, Ele que alivia essas pessoas que estão tirando a própria vida, meu, e morreu. Se você cometeu suicídio, você perdeu a sua salvação. Biblicamente falando, eu não consigo ver um versículo que defende uma pessoa que tira a sua própria vida. Então, se um dia eu e você, porque pode acontecer, 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Então, se um dia eu e você estiver nessa situação, venha ter os homens de Deus, venha ter Jesus, que Jesus vai te libertar, e todos os demônios, todo o jugo, toda a opressão maligna vai cair por terra, e o nome de Deus vai ser glorificado, o diabo envergonhado, e a sua vida edificada na presença de Deus. Então olha aqui, meus irmãos, essa família recebia Jesus. Eu estou falando desse ser grande, eu estou falando desse ser todo poderoso que criou todas as coisas, meus irmãos. Olha o poder do Deus que você serve. Esta reunião tem uma causa, né? A causa dessa reunião é por causa de Jesus. Você não veio aqui por causa do irmão da esquerda e do irmão da direita, não, você veio aqui por causa de Jesus. Esse ser que criou todas as coisas, dizendo assim: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Esse Deus que a Bíblia fala em Jó 38, versículo 35, que ele dá ordem aos raios, e os raios se apresentam a ele dizendo: eis-nos aqui. Este Deus do Salmo 33:9 diz assim: falou e tudo se fez, mandou e logo tudo aconteceu. Apenas falando ele criou todas as coisas. Apenas uma palavra de Deus direcionada à sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Apenas uma palavra. Olha que Deus grande, meus irmãos. Esse Deus que um corpo estava lá 4 dias, os bichos fazendo a festa, o corpo em decomposição, ele nem entra no sepulcro, ele apenas dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Olha o Deus que recebe. Deus fala 365 vezes, meu irmão. A palavra não temas é um não temas para cada dia do ano. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Confia nele. Davi vai dizer no Salmo 23: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então olha aí a grandeza deste Deus, meus irmãos. Este Deus habitava na casa de Lázaro. E por que eu fiz todo este rodeio falando da grandeza deste Deus?
esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus que conhece todos os pensamentos. Olha os atributos desse Deus. Onisciente, você sabe o que significa isso? Ele conhece todos os pensamentos, tudo que eu e você está pensando agora. Este Deus, simultaneamente, Ele sabe de todos os pensamentos. Todas as pessoas, 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, estão pensando. Este Deus, Ele sabe. Este Deus grande. Então eu estou querendo dizer o que, meus irmãos? Que mesmo este Deus lá, estando na casa de Maria e Marta, o problema estava lá, pastor. Não é porque Jesus está comigo que eu vou ficar ausente de problemas. Deus está falando com alguém aqui que está querendo desistir. Não é porque eu aceitei Jesus, agora é só vitória. Não, tem luta. É batalha travada, meus irmãos. Quando eu peguei e falei 31/5/2006, falei, eu quero aceitar Jesus. Pensa nos ventos, pensa nas tempestades. E o que eu acho interessante, que a Bíblia não esconde. Jesus joga limpo, né? Ele fala que a caminhada do cristão vai ser um mar de rosa. João 16, versículo 33, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele está falando, você também vai vencer. Um homem, meus irmãos, chamado segundo o coração de Deus, ele vai escrever no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Está acontecendo luta na sua vida, então você está no caminho certo. O vento está soprando, você está no caminho certo. Porque cristão que não passa luta tem alguma coisa de errado. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando e eu estou fazendo ao mesmo tempo uma autoanálise da minha caminhada cristã. 31/5/2006, desde aquele momento que eu aceitei Jesus, eu já senti algo diferente, principalmente na minha área financeira. Uma das áreas que Satanás mais trabalha, a área financeira. Pode ver que quando ele ataca a família de Jó, quando ele vai atacar Jó, a primeira área que ele vai atacar, a área financeira. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Jó perdeu tudo em poucas horas. Em poucas horas ele perdeu tudo. Então as áreas que Satanás mais trabalha, a área financeira, sentimental, conjugal e espiritual. Sabe para quê? Desanimar você. Para você não vir um culto como esse aqui, ó. O inimigo ele trabalha de dia e de noite para roubar a sua fé. Ele vai fazer de tudo, por isso que ele vai agir. Você tem que estar com os olhos espirituais abertos. Então o cristão ele vai passar por luta, vai entrar no céu, não é de qualquer jeito, meus irmãos. Ou você acha, aceitou Jesus, já fala, ela aceitou Jesus, o Batista aceitou Jesus, né? A Adriana aceitou Jesus, a Maria aceitou Jesus, o pastor Marcelo aceitou Jesus, eu vou atrás de outro. Não, pastor. De vez em quando ele volta para ver se a casa está vazia. De vez em quando ele vem, ele volta para ver como que está a sua casa. Ele vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. Eu conheço pessoas que começou a caminhada comigo, já parou no meio do caminho. Por isso você tem que estar focado em Cristo. Eu prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo. A minha intenção, meu irmão, porque eu sei que as coisas aqui é passageira. Tem gente que está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua alma. A Bíblia vai falar em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar daqui. As coisas aqui é tudo passageiro, então aconteça o que for, não saia da presença de Deus. Ser fiel a Deus. A Bíblia fala no Salmo 101, verso 6, que olha só, que Deus está em busca dos fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão buscando os fiéis da terra. Tu não abandona Cristo por nada, de maneira alguma. Então eu estou vendo aqui essas duas irmãs aflitas. Elas estão aflitas, elas estão preocupadas. Por quê? Porque o irmão delas, chamado Lázaro, estava enfermo. Com certeza elas correram para lá, correram para cá, foram nas farmácias de Betânia, compraram os remédios, chamaram os médicos, porque aquilo que eu posso fazer, Deus não bota uma palha, mas aquilo que eu não posso fazer, Deus levanta do trono para nos dar a vitória. Tem coisas que nós que temos que fazer. Você está com alguma dor, você toma um remédio, já vai passar. Está com uma dor de dente, toma o Espírito Fez 600, já vai resolver, você vai sumir a dor. No dia seguinte você vai no dentista. Tem coisa que você que vai fazer.
Porque senão não está prestando para nada, está fazendo peso na terra. Então tem coisa que Deus não vai fazer. Deus só faz a hora que está na área do impossível. Então eu tenho certeza que Maria e Marta correu para lá, correu para cá, tentando resolver a situação. Mas diz que a situação se agravou de uma forma extrema, meus irmãos, que elas ficaram muito preocupadas. E neste momento difícil, meus irmãos, que elas vão pegar e vai chamar o mensageiro. Elas vão chamar o mensageiro e vai falar assim com o mensageiro: ó, vocês vão até Jesus e vai falar assim, vou o texto brasileiro: aquele que tu amas está enfermo. Esse mensageiro, meus irmãos, o que a gente entende esse mensageiro? O que a Bíblia está querendo falar? Como que a gente se comunica com Jesus? Através da oração. É através da oração. Você está passando um momento difícil? A Bíblia vai falar, Salmo 142, verso 2: levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Você está passando um momento difícil? Conta para Jesus. Apresenta diante de Deus essa luta que você está passando. Efésios 3,14 diz assim: ó, por esta causa eu me coloco de joelho. Filipenses 4,6 diz assim: não fiqueis inquietos por coisa alguma, mas que antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Deus quer ouvir da sua boca. Ó Senhor, aqui minha situação financeira, gente que está, apresenta para Deus. Este marido que está dando trabalho, este filho, essa filha, apresenta para Deus aquilo que você não pode. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Está difícil, entrega na mão daquele que pode resolver. 1 Pedro 5,7: entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Salmo 37, verso 5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, confia nele. Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não para. Tem gente que começa a passar luta e ele já para: eu já não estou com culto hoje, já não vou orar mais, já não vou jejuar mais, já está derrotado. Independente, continua caminhando, continua fazendo o que o Salmo 126 fala, no versículo 5: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com certeza com seus feixes na mão, com júbilo e alegria. Mas olha o texto que diz, igreja: aquele que sai andando lá, ele não está correndo, mas também não está parado, está chorando. Por quê? Por causa das lutas, os levantes, que faz parte da caminhada cristã. Para entrar no céu é estreito mesmo. Jesus vai dizer em Mateus 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos a que encontram. Por que poucos? Porque poucos quer se esforçar. Para entrar no céu você tem que se esforçar, meus irmãos. Mateus 11, 12: o reino de Deus é tomado à força. Jesus vai dizer assim, ó, em Lucas 9, 23: quem quiser lá, não é obrigado, jovem, não é obrigado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Você vê se é fácil, presbítero? Vê se é fácil negar. Jesus está falando nós negar as nossas vontades. E ele fala mais ainda: toma a sua cruz. Sabe o que significa a cruz, pastor? Instrumento de tortura. Está falando de luta, de aflição que o cristão vai passar. Por isso que a Bíblia fala em Atos 14, 22, porque nos convém passar por muitas lutas para entrar no reino de Deus. Então as lutas faz parte, está passando luta, faz parte. Por isso você tem que ler a Bíblia para você ver. Jesus vai contar no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele vai falar assim: assim como perseguiram os profetas antes de vós, perseguirão a vós. A Bíblia vai falar em 2 Timóteo 3,12: todos aqueles que querem viver uma vida unida com Cristo Jesus serão perseguidos. É a Bíblia que fala. Foi o que você falou, não é o que meu pai fala, o que a minha mãe fala, né? O que eu penso, não, é o que a Bíblia fala. Por isso você tem que ter o conhecimento da Escritura. Você vai se deparar com situações, você não vai agir conforme seu bel prazer, você vai agir conforme a palavra. O que a Bíblia fala em relação a isso? O que a Bíblia fala sobre o perdão? Você vai agir conforme a Escritura fala. Então, meus irmãos, presta atenção. Elas vão mandar o mensageiro. Qual que era a intenção? Elas estão usando essa arma poderosa chamada oração.
né? Salmo 50, verso 15 diz assim: se me chamares no dia da tua aflição, eu te livrarei e tu me glorificarás. Um versículo muito conhecido que todos conhecem, Jeremias 33, 3 diz assim: ó, clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas repara no texto, meus irmãos, que Deus está falando para os seres humanos: clama a mim. Olha lá, uma ação da minha parte vai provocar uma reação da parte de Deus. Então, se eu olhar, pastor, para Deus e falar para Deus, e se eu não clamar, sabe que Deus vai falar? Você não vai ter resposta. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Peçam e receberão, procuram e acharão, batam e as portas serão abertas, porque todos aqueles que pedem recebem, todos aqueles que procuram acham, e as portas serão abertas para aqueles que batem. Sabe por que quando você está orando, você está manifestando a sua fé? Orar é ter fé, meus irmãos. Você está manifestando a sua fé. Você está orando com um Deus invisível, mas real. Um Deus que a Bíblia fala em Isaías 59, no versículo 1. Ele vai falar assim: ó, os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Deus está ali nos ouvindo para ouvir o seu clamor, mas você precisa clamar, você precisa insistir, perseverar na oração. Talvez você comece a orar, daqui a pouco você para. Não insiste na oração. Romanos 12, 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações e perseverai na oração. A insistência. Talvez você está orando e a coisa até piorou. Continua orando, continua buscando, continua manifestando a fé. Faz como Jesus das 42. Olha aqui, pastor, que Deus trouxe aqui. Das 42 palavras que Jesus contou em vida, uma delas está em Lucas 18, que ele vai falar sobre o dever de orar sempre e nunca de desfalecer. Depois você vai ler na sua casa, lê lá, Lucas capítulo 18. Jesus vai falar assim nessa parábola: havia um juiz iníquo que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia nessa mesma cidade uma viúva que todo dia ia até o juiz e falava: juiz, julga a minha causa, juiz, resolve a minha situação. E todo dia ela ia lá e tinha uma negativa. O juiz não resolvia, mas ela não desanimou, ela insistiu, a tal ponto que esse juiz fala assim: espera aí, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas todavia, como esta viúva me molesta, eu vou fazer justiça. E Jesus termina essa parábola dizendo assim: ó, ouviste o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Olha aí, pastor, a oração está ligada à fé. Jesus está falando: porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? As pessoas não estão orando, pastor. Não está tendo marca no joelho, o joelho calejado. A oração move as mãos de Deus. Uma pessoa de joelhos no chão é uma pessoa de pé que nunca se tempestades. Quando montre labracando decai a súbia, amando, quando há oração na terra, o céu começa a se mover. Por isso que essa luta para orar, por isso que começa a fazer, presta atenção, como o seu joelho no chão, começa a orar. Você vai ver a opressão, a luta que é para orar. Começa a fazer isso. Começa a fazer o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e olha em secreto, na qual teu Pai ouve e o recompensará. Apresenta para Deus, assim como Maria e Marta, através desse mensageiro, elas estão apresentando para Jesus. Mas repara que quando o mensageiro chega até Jesus e conta a história, Jesus vai falar assim para o mensageiro: olha só, você vai voltar para lá e você vai falar que tudo que está acontecendo é para que o meu nome seja glorificado. Sabe o que Deus está falando aqui para pessoas aqui nesta noite? Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida financeira, sentimental, conjugal, na sua saúde. Mas você não precisa entender, você precisa crer. João 13, versículo 7. Jesus fala assim: o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. Lá na frente, olha que Jesus, trazer um desfecho disso aí que você está passando, aí você vai ter um entendimento por que você passou por aquilo. Meus irmãos, é agora que você precisa manifestar a sua fé no meio da luta, no meio das aflições. É agora que você tem que mostrar para Deus que você tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. Deus está te dando a oportunidade através dessa luta
ali, ó, do nome dele ser glorificado, e você tem um grande testemunho para poder contar. Aleluia! Glória a Deus! Porque é muito fácil servir a Deus na hora que o bolso está assim. Quero ver a hora que o bolso estiver assim, ó. Aí eu quero ver você glorificar a Deus. Aí eu quero ver você falar como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, gado nos corrais, todavia eu vou me alegrar no Senhor, que é o Deus da minha salvação. É neste momento difícil, as bênçãos de Deus vêm depois da prova da fé. E uma vez Deus está provando a sua fé, Deus permite as lutas, meus irmãos, para a gente crescer espiritualmente, para a gente chegar na estatura de um varão perfeito. Essa luta que você está passando, Deus está falando, meu nome vai ser glorificado através dessa luta aí, ó. Deus está confiando em você, assim como Ele confiou em Jó, meus irmãos. Deus permite a luta, sabe por quê também, pastor? Para revelar o verdadeiro do falso. Na hora que a luta vê, você vê quem é o verdadeiro e quem é o falso. Deus permitiu uma luta lá na casa de Jó. Deus falou assim, vai lá, Satanás, pode tocar. Acabou com tudo, em poucas horas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 junto de boi, 500, acabou com tudo. Só que ali vai ser revelado o verdadeiro do falso, O verdadeiro, a hora que a luta veio, olha que Jó, além de perder tudo isso, ele perde 10 filhos, igreja. Eu estou falando de quem tem um filho, que levanta a mão. Um filho. E tem mais também, acho que todo mundo, quem tem filho, que levanta a mão, todos. Vou falar para vocês, igreja. Perder um filho, você enterrar um filho já é terrível. Já é algo terrível. Imagine 10 caixão, um do lado do outro. Foi isso que aconteceu com esse homem chamado Jó. E a luta que esse homem passou não se compara nem, passa longe as nossas lutas comparado com este homem. E foi neste momento difícil, quem sabe a hora que ele passou ali, olhando cada rostinho dentro daqueles caixão, Eu sei que o caixão de hoje era diferente, foi eu trazendo aqui para a gente ver, para a gente entrar na história. Eu creio que Jó ia passando ali, vendo cada rostinho naquele caixão. Quem sabe um daqueles rostinhos chamou muita atenção, porque aquele filho naquele dia levantou, foi lá, tomou café com o pai, falou, pai, vou ficar contigo hoje, vamos aí, pode te ajudar a fazer isso. Passou o dia todo ajudando o pai, agora o pai está vendo ele morto dentro do caixão. E qual foi a atitude? E a pergunta para mim e para você é, para que a luta chegar, qual vai ser a sua atitude diante de Deus? Porque foi neste momento difícil que ele recebe a notícia, Jó, seu 10 filhos morreu. Foi neste momento difícil que a Bíblia fala que ele rasga o seu manto. Ele rasga a sua cabeça, se joga ao chão, adora o Senhor, e ele fala assim, ó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a atitude do verdadeiro adorador, meus irmãos. Ali foi revelado o verdadeiro do falso. Porque eu vejo dentro da casa de Jó uma fé genuína e uma fé por interesse. Se a gente chegasse, ali, meus irmãos, entrevistar a mulher de Jó antes da luta, pastor Marcelo, fala assim, o que Deus é para você? Aí ia rasgar elogios. Deus é tudo, eu não vivo sem Deus não. Vixe, ia rasgar elogio para Deus. Ia falar que Deus era tudo, mas a hora que chegou a luta, a hora que chegou Efésios 6,13, que fala do dia mau, ali foi revelado. Por quê? Foi neste momento difícil, quem conhece a Escritura, que ela vai falar assim, ó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Eu ia ficar muito triste se a minha esposa fizesse isso comigo. Porque é neste momento difícil que a disjuntora tem que estar ali junto com o marido, apoiando o marido, já estava sofrendo com uma leva terrível. E ela vai chegar e vai dizer, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ela não é nem dela mais. Antes era, a hora que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, tinha toda aquela riqueza, era o Deus dela. Agora que o dia mau chegou, que a tribulação chegou, que a tempestade, o vento contrário chegou, não serve mais. Agora Deus não serve mais. E ela vai dizer, amaldiçoa o teu Deus, está querendo que teu marido morra, e morra. Deus está falando, quem é você? Se você está passando por um momento difícil, quem é você diante dessas lutas? Qual vai ser a sua atitude? A sua fé é representada pela fé de Jó? Ou a sua fé é representada pela a mulher de Jó? Então, olha aqui, igreja. O cristão ele passa a luta.
ele passa por aflições. E é isso que eu estou vendo aqui nessa família. É porque eu sirvo a Deus que é só vitória. Tem vitória, mas primeiro tem luta, tem vento, tem tempestade, tem um deserto para atravessar, tem perseguição até dentro da igreja. Lógico que tem vitória. Eu, desde lá, teve muitas lutas, só que também teve as vitórias. Eu estou passando um período de vacas gordas, graças a Deus. Porque Deus honra, meus irmãos. Deus fala assim: eu vou honrar aqueles que me honram, eu vou desprezar aqueles que me desprezam. Deus é um Deus que Ele é o dono de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está com as rédeas do universo nas suas mãos. Ele está com as rédeas da minha e da sua vida nas tuas onipotentes mãos. E nada sucede se não for da vontade de Deus. Então confia nele. É Ele que está no controle. Quem tem a última palavra é Deus, não é o médico, não é ninguém. Quem dá a última palavra de Deus ao seu respeito vai vir da boca dele. É Ele que determina. Aleluia. Então, olha aqui, estou falando. Não é porque Deus está comigo que eu vou ficar ausente de problema. É isso que eu estou querendo que vocês entendam nesse texto. Por isso que eu fico toda essa volta aqui falando da grandeza de Deus, que este Deus visitava essa família. Então não é porque Deus está comigo que eu vou ficar ausente de problema. Você está me entendendo? Ele vai fazer uma promessa para mim e para você. Mateus 28, 20, ele vai falar assim: estarei convosco todos os dias. Olha só, estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Ele está falando: eu estou contigo, não temas. Lembra da tempestade? Jesus dá ordem: entra no barco, passa para o outro lado da margem. Os discípulos obedecem. Eles estão lá. Jesus na polpa do barco dormindo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Está na polpa do barco dormindo. De repente vem o vento contrário. De repente vem as tempestades, as ondas começam a entrar dentro de cima do barco. E os discípulos, irmão, como marinheiros experientes, eles tentaram resolver. Eles lutaram ali, tentando resolver a situação. Mas quando eles percebem que estava na área do impossível, eles vão até Jesus e vai falar assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Pastor, você olha o poder da oração. Quando ele está se dirigindo a Jesus, ele está usando a oração. Oração significa o quê? Falar com Deus. E foi, mas ver, enquanto ele estava lutando com as suas próprias forças, Jesus continuava dormindo na polpa do barco. E foi quando eles clamam que Jesus se levanta e diz: aquieta vento e aquieta a mar. Olha aí o poder da oração. Então presta atenção. Eu vou finalizar em nome de Jesus. Então presta atenção, igreja. Eu vou finalizar em nome de Jesus. O pensamento de Maria e Marta, olha só, presta atenção. Deus está te ensinando aqui. Deus não quer que você desista. Deus quer te dar a vitória. Mas para isso, você tem que passar pelo processo. Amém. Tem gente que ele quer receber o propósito de Deus, mas ele não quer passar pelo processo. Deus fala, fala uma promessa para a pessoa, que a pessoa se alegra, ela recebe, mas ela esquece que tem um processo, tem um caminho a ser percorrido. O propósito de Deus está lá naquele ventilador, ela tem um caminho a ser trilhado. E esse caminho aqui é um caminho pedregoso, é um caminho espinhoso. Então tem gente que quer receber a bênção de Deus, Deus tem promessa para cada um de nós aqui. Só que repara, meus irmãos, que quando Maria e Marta elas mandam o mensageiro, qual era a intenção de Maria e Marta? Que quando Jesus recebesse a notícia, por isso que ela fala assim, vai lá e fala assim: aquele que tu amas. Ela tem uma forma de persuadir Jesus. Aquele que tu amas, fala isso, ele fala: o Lázaro está doente, ele está no estado grave ali, Não, ela usa aqui, essa palavra: aquele que tu amas está enfermo. E Jesus ouve isso, nós lemos? E Jesus ouvindo ainda, ele fica mais 2 dias. Ou seja, ele não fez o que Marta e Maria queriam. Ou seja, meus irmãos, Deus não vai fazer no meu tempo e no seu tempo. Maria e Marta queriam que fosse naquela hora, pastor. Jesus não vai fazer na hora dela, ele vai fazer no tempo dele. É o que Deus está falando aqui. O que eu tenho na sua vida vai ser no meu tempo, na hora determinada que eu já escrevi. É no meu tempo que o meu nome vai ser glorificado, o diabo envergonhado e a sua vida edificada na minha presença. Então espera. Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no
Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Marca bem esse versículo, Hebreus 10:36, que diz assim: mas necessitais de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tudo tem o seu tempo determinado, meus irmãos. Deus determinou. Qual que é o seu papel? Qual que é o meu papel, pastor? Perseverar. A palavra perseverar significa continuar mesmo estando cansado. Talvez você está cansado de vir no culto, você está cansado de orar, você está cansado, né, de buscar Deus e nada acontecer. Deus está falando: confie em mim. O que eu faço agora tu não entende, mas você vai entender depois. Confie em Deus. Deus está no controle. Não desanime, não abandona. Então o que eu vejo aqui, meus irmãos? Que Deus não faz do jeito que Maria e Marta queriam. Ele vai no tempo dele, na hora dele. E talvez, eu vou finalizar agora, eu vou passar para o homem de Deus aqui. Talvez eu e você estamos assim, ó, como Maria e Marta. Senhor, o Senhor não está vendo essa situação? É isso que ela estava falando quando ela manda um mensageiro. Senhor, o Senhor não está vendo essa situação? Por que o Senhor não vem ao meu encontro resolver essa situação? Talvez tenha pessoa desse jeito aqui nessa noite. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo na minha vida? Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo dentro da minha casa, no meu casamento? Olha o jeito que está meu casamento, Senhor. Olha o jeito que está a minha vida financeira. Tem gente que está desse jeito aqui, como Maria e Marta. Mas Deus está falando com você nessa noite aqui, ó, dizendo assim, ó: filho, filha, eu estou vendo, eu estou entendendo a sua situação, mas se faz necessário esperar, porque quando eu operar o milagre na sua vida, o meu nome vai ser glorificado, o diabo envergonhado e a sua vida edificada na minha presença, e muitos vão saber que eu sou Deus na sua vida. Presta atenção, igreja. Se Jesus fosse igual a mim, igual a você, muitas vezes impaciente, muitas coisas não estavam acontecendo nas nossas vidas, mas por causa da sua paciência que ele tem de não chegar atrasado nem fora de hora, ele espera. Por mais que lá do parapeito do céu ele chama ali os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, os 4 seres viventes, os 24 anciões, falam assim: ó, eu estou tendo dó dele, eu estou tendo dó dela, mas se faz necessário esperar, porque o meu nome vai ser glorificado através daquela vida. Somente aquele que acredita, joga sua mão para cima e aplaude aquele que vai virar o seu cativeiro. Aleluia, glória a Deus. Amados, uma palavra dessa